Resenha da Semana. A resenha da semana nos traz um tema muito interessante, um assunto muito interessante, o mês da Bíblia em nossa igreja. Como que a nossa igreja vê o mês da Bíblia, esse mês de setembro maravilhoso? Como que essa igreja trata o mês da Bíblia? Como funciona o mês da Bíblia para nós? Vamos fazer essa resenha com muito carinho. Você sabe por que setembro é o mês da Bíblia? Setembro foi escolhido como mês da Bíblia pelos bispos do Brasil em razão da festa de São Jerônimo, que é celebrada no dia 30. São Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, ano 340 e ano 420 mesmo. Foi o secretário do Papa Dámaso e por ele encarregado de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura. Essa versão latina, feita por esse santo, recebeu o nome de Vulgata, que em latim significa popular. E o seu trabalho é referência nas traduções da Bíblia até os nossos dias de hoje. Ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus e amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e rezada, usá-la na leitura orante. Se queremos ser servos de Jesus Cristo, é indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso e toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus. É preciso estar fundamentado na Palavra. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comunicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e o coração da Sagrada Escritura. Ao ler a Bíblia, não devemos nos esquecer de que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Todas as palavras da Sagrada Escritura têm seu sentido definitivo nele, em Jesus, porque é no mistério de sua morte e ressurreição que o plano de Deus Pai para a nossa salvação se cumpre plenamente. Eu quero que você escute comigo uma música para que você possa entender a origem a fundo da Palavra de Deus, para que você entender desde os nossos antepassados por que ouvimos a Palavra de Deus. Ouçamos.
Ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-los-ás à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Deuteronômio 6, 4-9. E é assim, meus irmãos, que neste mês de setembro deve ressoar novamente no coração de cada pessoa esse convite do Senhor a ouvi-lo. O Shema, que ressoava no coração dos israelitas. Assim como o Senhor fez o convite ao povo de Israel, Ele faz novamente para que, ouvindo-o, voltemos a amá-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Para o povo de Israel, o amor ao Senhor se traduzia no amor à sua lei, na prática dos mandamentos. Portanto, ouvir e praticar são dois verbos que andam juntos na vivência da lei do Senhor. Para tanto, era necessário trazer essa palavra no coração por onde andavam, em pé ou deitado, e até colocá-la nos umbrais das casas, para que ao passarem pudesse lembrar das maravilhas do Senhor para com o seu povo. O Shema Israel é o convite que deve ressoar em nossos corações neste mês de setembro, que deve ressoar no meu, no seu coração neste mês de setembro. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A igreja no Brasil, neste ano de 2020, comemorando este mês da Bíblia, está fundamentando-se no livro do Deuteronômio, de onde extraí esse texto, que ele assina. A igreja tem um lema que ela traz para que nós possamos viver neste mês de setembro, nesta comemoração do mês da Bíblia. E o lema diz: abre tua mão para o teu irmão, que está lá em Deuteronômio 15, 11. É muito importante que a gente entenda, principalmente neste tempo de pandemia, o que a igreja pede para nós vivermos como comemoração do mês da Bíblia. O presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, Dom Valdemar Pacini, bispo de Lusiânia, lá em Goiás, falou das orientações pastorais para a realização do mês da Bíblia. Ele até especificou que é em decorrência da pandemia do Covid-19. O bispo afirmou que são necessárias adaptações para esse ano, Disse que diante dessa realidade, imagino que o lugar da oração e reflexão da família já conquistou espaço. Para o mês da Bíblia, a prioridade deve ser a palavra de Deus.
A sugestão da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB é que a oração e a reflexão e os estudos sejam feitos em família sobre o livro do Deuteronômio, tendo cuidado de adaptar reflexões às diferentes idades. Aquela coisa de como que você vai adaptar a reflexão para falar para uma criança, para falar para um grupo de jovens, para falar para um grupo de pessoas maduras e assim por diante. O material também, como sugestão da comissão da CNBB, poderá ser estudado em grupos de convivência que tenham uma espiritualidade bíblica, quer dizer, amigos, colegas de trabalho, círculos bíblicos que já funcionam, grupos de movimentos da igreja e tantos outros que tem por aí. Uma outra sugestão é fazer o encontro à distância pelas plataformas que permitem reuniões online, igual nós temos aí o Meet, que está de graça para quem quiser utilizar, não é difícil, você consegue, utilizando o Meet e o WhatsApp, você mandar um link para as pessoas e criar uma reunião com diversas pessoas para trabalhar esses temas, para fazer esses encontros. Como método, Dom Valdemar deu 2 orientações. A primeira delas, se ater à leitura contínua do texto proposto, o que ajuda a entender o contexto no qual está inserida a história e a oração com o mesmo. Uma opção é fazer a leitura orante com os textos bíblicos sugeridos. Momentos importantes, reforçou Dom Valdemar, são as celebrações da palavra e as homilias, onde os ministros leigos e ordenados poderão aprofundar a palavra de Deus. Isso é sugestão de como fazer. Segundo o bispo, o livro tema, o texto base, é o Deuteronômio. Este livro se encontra na CNBB para comprá-lo baratíssimo, chega em poucos dias pela internet para quem não tem ainda. Trata-se de um livro de grande importância, né? Citado várias vezes no Testamento, esse livro Deuteronômio. Ele é citado diversas vezes no Novo Testamento, tamanha a importância dele. O bispo de Lusiânia disse que trata-se de um texto de grande importância teológica, porque coloca em seu centro a lei de Deus. Lei como núcleo primeiro dado a Moisés e que depois de muito tempo continua falando a seu povo até o dia de hoje, estimulando o culto a Deus. Mais tarde reconhecido como o único livro que promove relações de fraternidade entre irmãos e entre o povo de Israel. O lema desta campanha, deste momento, desta comemoração do mês da Bíblia, diz a irmã Isabel Patuso, assessora da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, aprofundou o lema bíblico escolhido este ano com "Abre tua mão para o teu irmão", também extraído de Deuteronômio 15:11. Segundo ela, o lema remete à questão da solidariedade. A religiosa destacou que o livro fala especialmente do cuidado com 3 categorias muito importantes para a época aos olhos de Deus: o estrangeiro, o órfão e a viúva. O livro lembra Israel sempre da sua origem e que Deus o escolheu quando era um povo pobre, escravo e necessitado no Egito. A gente estuda no Pentateuco a eleição. Lembro como se fosse hoje nas aulas do Pentateuco. A eleição. Nós somos eleitos lá no povo hebreu, começou em Abraão, teve a eleição e chegou até nós. Nós herdamos esta eleição, nós somos também o povo escolhido. E nós hoje devemos vivenciar essa palavra. Portanto, meus irmãos, fica aqui uma mensagem. Que vivamos plenamente este mês de setembro, o mês da Bíblia, que aprofundamos. Busque
esse texto base para fazer um bom mês de setembro estudando a palavra. Faça leituras orantes, medite a palavra, viva a palavra, para que você possa ter uma vida melhor. E quando você perceber que você está entendendo um pouquinho mais a cada vez que você aprofunda, principalmente se tratando desse livro do Deuteronômio, que é um livro muito rico, você vai entender o quanto a palavra de Deus é viva e atual. E assim, nós terminamos essa resenha de hoje com esse desejo de viver a palavra de Deus. Para isso, peçamos o Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria para ler, entender, interpretar e principalmente viver a palavra de Deus.